Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Pois é, dia 1º de abril, completaram 60 anos do golpe militar de 1964, que foi a maior tragédia vivida pelo povo brasileiro. As Forças Armadas do Brasil, elas pouco se preocupam com a sua principal função, que é ter uma política de defesa de nossas fronteiras, mas estão sempre tentando articular golpes de estados para atender os objetivos da classe dominante de aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora. Tentaram o golpe militar em 1954, buscando destruir a política nacionalista de Getúlio Vargas. Não conseguiram porque Getúlio Vargas escolheu o caminho do suicídio. Tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek em 1956. Não conseguiram porque o Marechal Lott, que era um nacionalista, antecipou-se a eles e garantiu a posse do Juscelino. Tentaram em 1961 impedir a posse de João Goulart, mas acabaram negociando e tirando os poderes de Goulart, mudando o regime político para parlamentarismo, que em 1963 voltou a ser presidencialista por um plebiscito que restaurou os plenos poderes de João Goulart. Por fim, conseguiram o golpe em 1964, numa articulação entre as classes dominantes brasileiras, as Forças Armadas do Brasil e os Estados Unidos. Este processo de articulação com os Estados Unidos para se dar o golpe militar no Brasil está bem descrito no documentário de Camilo Tavares, chamado Um Dia que Durou 21 Anos. Vale a pena assistir, encontra-se no YouTube. Pois o documentário reproduz os diálogos entre as Forças Armadas do Brasil e o governo norte-americano desde 1962, ainda no governo do Kennedy, e os diálogos posteriores do governo Lyndon Johnson, que sucedeu ao Kennedy. Até a escolha do Castelo Branco, como o primeiro ditador, foi articulado com o governo norte-americano. Qual o pretexto para o golpe militar? Era um golpe contra o comunismo. O Brasil não seria uma nova Cuba. João Goulart, como governo nacionalista, estava buscando atender as seguintes reivindicações da classe trabalhadora: uma política de aumento do salário mínimo, reforma universitária, reforma tributária, que é uma luta nossa até hoje, porque os ricos no Brasil não querem pagar imposto. Só os pobres e as classes médias pagam impostos. Reforma agrária. Todos os países desenvolvidos do mundo fizeram reforma agrária, inclusive os Estados Unidos. Mas no Brasil a classe dominante falou nisso, acha que é comunismo. Bom, então esse foi o estopim que desencadeou o golpe e se acelerou quando se fez, no dia 13 de março de 1964, o governo João Goulart fez um comício na Praça da República, em frente à Estação Central do Brasil, comício chamado Pró-Reformas. Bom, a família e a religião também conclamaram o golpe. Com textos nas mãos, as senhoras da Liga Católica chamaram o povo para ir em marcha, defendendo o quê? Deus, pátria e família. Alguém ouviu isso ultimamente? No dia 31 de março, o general Olímpio Mourão sai com suas tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e imediatamente todos os quartéis começam a apoiar o golpe. O golpe foi feito sem resistência, praticamente. O PCB, que era o partido da clandestinidade, mas tinha uma presença muito forte em todo o Brasil, resolveu recuar sem enfrentar, Jango foi para o Rio Grande do Sul pensando em instalar um governo lá. O governo pode se instalar em qualquer parte do Brasil, Só que, diante dessa ação do Jânio, o presidente do Congresso Nacional, Aldo de Moura Andrade, que era um senador por São Paulo, articulou com Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais, e declarou que o cargo de presidente estava vago e impulsou Rainieri Mazzilli, presidente da Câmara, como presidente. Foi um ato que durou menos de 10 minutos, feito na madrugada.
No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional, com 361 votos favoráveis e 72 abstenções, elegeu o presidente Castelo Branco presidente do Brasil, né? Entre aspas, ditador do Brasil, né? Para completar o mandato de Jango. A ditadura já chegou implantando o terror. Destruir a sede da UNE, órgão de representação nacional dos estudantes, prenderam, torturaram, estupraram mulheres, utilizar diferentes aparelhos de tortura. O blog Tutameia tem feito entrevistas com homens e mulheres presos e torturados que dão depoimento dos horrores da ditadura. Agora mesmo eu estava ouvindo um do Atom Fon, ele conta horrores, né, do que foi a ditadura. É um preso, ele foi preso, ele entrou começou a militância com 16 anos. O jornalista Bob Fernandes entrevistou um militar que era paraquedista e infiltrado para fotografar participantes de manifestações. Ele relata as torturas monstruosas feitas a 2 estudantes, que inclusive torturas que ele presenciou. Circula na internet, baseado em dados retirados de arquivos de pessoas e instituições, o inventário da violência praticada durante a ditadura. Eu imprimi, e são 3 páginas de horrores. Alguns dados. Toda a imprensa foi censurada. 50 mil cidadãos investigados. 100 mil torturados no DOI-CODE de São Paulo, que era o principal antro, né, de tortura. 40 crianças presas e torturadas. 1.000 brasileiros exilados. 1.202 sindicatos sob intervenção. 1.312 militares reformados compulsoriamente. Isso aí é são 3 páginas, né, de horrores como esse aqui. Em seu livro Tom Vermelho de Verde, o conhecido frade dominicano Frei Beto, que também foi um preso e torturado, relata que 2.000 indígenas da tribo Vaimiri Atuari foram assassinados durante a ditadura na construção da Transamazônica, sendo o maior grupo de brasileiros assassinados. A censura se espalhou por todos os espaços, não só toda a imprensa, né? Os artistas, as atividades culturais, música, teatro, cinema, tudo. Quando nós vimos centenas de brasileiros e brasileiras vestidos de verde e amarelo, perto dos quartéis, em praças, pedindo ditadura militar em nome de Deus, pátria e família, fica difícil entender como alguém sem consciência, alguém que se diz que tem religião, possa pedir a volta desses horrores. E a gente pode analisar qualquer ditadura, a nossa, a do Brasil, a da Argentina, do Chile, do Uruguai, onde a gente analisar a ditadura, de Portugal, da Espanha, os horrores praticados são os mesmos, né? A gente fica perplexo de saber onde arranja tanto horror, né? Tanta tortura, tantos meios de torturar. Dei alguns exemplos dos horrores desse pesadelo que durou 21 anos. Mas a classe trabalhadora não se calou e foi à luta no mesmo dia 1º de abril de 1964 até 1985, quando se conseguiu o fim da ditadura. Então, há toda uma história da resistência da classe trabalhadora que acompanha, né, esses horrores, né? Fizeram greve de fome, né? Fizeram tudo que fosse possível, né? A solidariedade e a luta da classe foi inimaginável. E até hoje a classe tem continuado lutando pelos direitos que estavam na rua em 64. Né? Salário mínimo, reforma agrária, reforma tributária, né? Direito à saúde, direito à moradia, etc. Esses defensores dos horrores tentaram voltar agora em 2023, culminando no 8 de janeiro de 2024, né? Então, esse tipo, né, de pessoa, né, que não dá para entender o que passa na cabeça, né, são os aliados, né, da sociedade civil, aliados da classe dominante, né, que controla o Brasil através do sistema financeiro, através, né, do controle da terra, através do controle do Banco Central,
e que aumentam a cada dia a exploração da classe trabalhadora. Então, são essas pessoas que apoiam a classe dominante e apoiam as Forças Armadas contra o conjunto da classe trabalhadora que está lutando por ter direitos e agora para que se respeite a Constituição de 1988, né? Que foi objeto e foi votada fruto de uma constituinte, né? Constituinte que todos foram eleitos, né? Para elaborar essa constituinte. Para terminar, vamos colocar uma música chamada Pesadelo, de Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, que eles conseguiram montar um esquema e burlar a censura. Ela foi gravada pelo grupo musical MPB4, no disco chamado Cicatrizes, de 1972. Vamos lá? Quando um muro separa uma ponte une, se a vingança encara o remorso une, você vem, agarra, alguém vem e solta, você vai na marra, ela um dia volta, e se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí, olha aí. Você corta um verso, eu escrevo. Você me prende vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte abraça o dia de amanhã. Olha aí, olha aí.